A palavra de Deus se encontra em Provérbios 31:10, que diz assim: Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede as mais finas joias. O coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Ontem eu estava conversando com uma pessoa e eu demorei algum tempo para gravar esse vídeo contando esse testemunho, pois para alguns enxerga de uma forma, para outros de outra forma. Porém, o Senhor falou comigo hoje. Eu permiti para que o meu nome seja glorificado, não esconda. Ontem a pessoa conversando comigo, ela falou assim: o seu testemunho tem me ajudado. Por 4 anos eu trabalhei com essa pessoa em uma determinada empresa. E eu ainda me perguntava, quando eu estava nessa empresa, o que eu estou fazendo aqui. Porque muitas vezes as pessoas, vamos colocar aí, no mundo circular, entende que é só trabalhar, ganhar o dinheiro, pagar a conta. Mas não, o servo de Deus entende que ele não está num lugar apenas para ganhar o dinheiro, o recurso financeiro. Ele está lá por algo ou por um propósito de Deus. Nenhum servo de Deus vai passear, ganhar dinheiro em qualquer um lugar. Existe um propósito. E ela me falou assim: o seu testemunho tem me ajudado, a minha vida, o meu casamento. E eu estou indo nesta mesma direção para que Deus possa salvar o meu esposo. E Deus falou comigo: o seu testemunho muda vidas. Porque não foi você que fez, foi eu, para glorificar o meu nome através de você. Muitas pessoas falam para mim assim: nossa, mas você conta muito testemunho. Mas não sabe o preço pelo qual a gente paga para contar esses testemunhos. Porque no caso aqui eu venho alguns minutinhos para contá-lo. Mas ninguém vê quando nós estamos chorando, orando, renunciando, pagando alguns preços pelos quais eu irei me conter para contá-los. Eu quero que o nome do Senhor seja glorificado, não o meu. Não há capacidade alguma em mim. Não há como, na métrica humana, ter dado certo. Mas com Deus no negócio, o negócio dá certo. Eu sou casada há 25 anos. Quando eu conheci o meu esposo, eu não irei falar para diminuir a pessoa dele, ao contrário. Eu irei falar para mostrar a você que Deus é um Deus grande que muda história. Às vezes você quer sair de um casamento, de uma situação pelo qual que acha que é impossível. Deus me traz aqui para dizer: espera mais um pouco, confia nele. 25 anos de casada. Por 13 anos eu orei ao Senhor pelo meu esposo. 13. Orar é muito fácil. Não, ele bebia, ele fumava, ia para baile, para festa, enfim. Mas eu sempre levei comigo o seguinte: eu não conhecia a palavra de Deus. Eu não peguei a prova com a mão. Por isso o Senhor me traz aqui, para dizer a você que ainda não casou e está na igreja e pensa em se casar ou namorar com pessoas que não são da mesma fé que você, não faça isso. Você vai sofrer, pagar preços pelos quais não há necessidade. Não há necessidade. 13 anos. Eu já contei em outros vídeos, morei em um cômodo. Fui convidada por diversas vezes para ir em baile, em festa, em rodeio, em piscina, em praia, diversos lugares. E o meu esposo sempre falava para mim: vamos, porque ser crente dentro da igreja
É muito fácil. Mas é muito fácil, muito simples. Agora, ser crente em ambiente pelo qual as pessoas não pensam igual você é muito difícil. E eu não conto para diminuir o meu esposo e aumentar eu. Não, é o que aconteceu real. Isso daqui é uma história real. Morei em São Paulo. Quando eu estava lá, era convidado para baile, para festa. Eu conheço ao redor ali os bares daquele lugar, eu conheço tudo. Da região toda eu conheço. Porque o meu esposo sempre gostou dessas coisas, desde que eu conheci. Eu me converti quando nós estávamos 2 anos casados. Por isso que eu falo que eu não tenho essa culpa em mim. O que acontece? Eu ia com ele. Muitos me julgavam dentro da igreja, eu não entendia. Muitas vezes nova convertida, eu não entendia o propósito daquilo pelo qual Deus tinha na minha vida. Ia com ele. Porque a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a casa e a tola destrói com as suas próprias mãos. Eu falei, ele poderia chamar outro, mas ele tá me chamando, então eu vou. Eu ia para determinados lugares, teve os lugares pelos quais eu fui com ele, trabalhava o dia inteiro. À noite, quantas vezes? Não foi uma, não foi duas, não foi três, foi diversas vezes. Ia para a igreja, tinha que deixar a janta pronta. Muitas vezes ventava, apagava o fogo, uma boca só funcionando. E muitas vezes chegava na igreja, na bênção apostólica. Recebia a bênção apostólica do jeito que eu estava, eu ia com ele. Do jeito que eu ia para a igreja, eu ia com ele. Passou-se um determinado tempo, no ano de 2015. Eu irei adiantar um pouco para você entender o contexto. Deus me fez uma promessa. Que Deus iria me tirar do estado de São Paulo, trazer para o estado do Paraná e Deus ia salvar ele. Mas eu achei que ia ser assim, ligeiro, né? Deus, quando quer fazer, ele é Senhor, ele é Deus e acabou. Foi assim não. Saí de um estado para o outro. Quando eu cheguei, eu pedi a Deus. Eu pedi a Deus que ele deixasse de fumar, de beber, com essas amizades que só levava ele para bebida. E eu gosto de ficar na minha casa. Eu gosto de ficar na minha casa, estar na minha casa com as minhas coisas. Eu não tinha sábado, não tinha domingo, não tinha mais nada. Falei, Jesus, eu não tenho paz. Eu não tenho paz para estar dentro da minha casa. E eu falei para Deus, Senhor, eu não aguento mais. Está no meu limite. Por isso que eu falo, quando chega o nosso limite, Deus entra para não glorificar o nome do homem, mas o dele. E eu pedi a Deus uma coisa, eu falei, Jesus, eu sei que é bom a condição financeira, mas eu quero o meu esposo porque eu não tenho. Diz que esse homem era uma bênção que fazia, acontecia e eu não conheço essa parte benção, abençoada desse homem, não. E pedi ao Senhor, Senhor, a única coisa que eu quero para o meu aniversário, a minha oração já era essa, é que o Senhor converte esse homem, que esse homem está afastado da igreja, eu não cheguei a conhecer ele na igreja, e bebe todo dia, era 2, 3 latinhas, para cima e para baixo. Ele não vinha direto para casa, ele ia para os bares beber. No ano de 2015, Deus permitiu uma situação. Eu não irei falar o nome do lugar por ética. Porque nós temos que ter um pouquinho de zelo. Eu não venho aqui para desfazer de ninguém, eu venho para glorificar o nome do Senhor. E ele foi trabalhar em um determinado lugar, trabalhava de dia num determinado lugar e era guarda em outro lugar. Eu falava para ele que eu não queria aquilo. Não, ele ia num lugar de festa, de baile, e Deus usou uma pessoa para falar com a mãe dele, dizendo que ele estaria dando um grande livramento de morte. Era uma bala perdida, que Deus estava dando um grande livramento de morte. Salvo engano, foi uns 15 dias antes ou 20 dias antes.
do acontecido. E ele estava neste lugar trabalhando, e ele foi ao banheiro e parou para conversar com uma pessoa. Quando ele parou para conversar com uma pessoa, ele virou. Uma pessoa atirou na outra, passou raspando a bala no ouvido dele. A pessoa que recebeu o tiro não morreu do tiro, morreu de infecção hospitalar. Era para ele estar morto. Por diversas vezes já falei para ele contar o testemunho, mas eu tenho que deixar Deus trabalhar, eu tenho que contar aquilo pelo qual eu vivenciei. Mesmo assim, nada, não aconteceu nada. Depois Deus usou outra pessoa para falar com a minha sogra que Deus ia salvar o filho dela. Mas nós não entendíamos como que isso ia acontecer. Deus falou por diversas vezes, usou várias pessoas para falar comigo. Eu nunca questionei o que Deus ia fazer, eu não sabia como. Para mim, eu pensava assim, vai ser no domingo à noite, vai chegar na igreja de surpresa, praticamente no final do culto levantou a mão, aceitou Jesus, mudou a história. Não foi assim que aconteceu. Ele passou por este lugar, ele deu o nome dele como fiador, e eu não sabia, para uma determinada pessoa. Essa pessoa não pagou, sujou o nome dele, o meu. Resumindo, eu fiquei quase 3 anos pagando dívida que não era minha, com meu nome sujo, um bloco assim de cheque devolvido, que eu nunca havia visto isso na minha vida, não sabia nem como funcionava essas coisas. Perdemos 2 terrenos, um Corolla, não era novo, mas uma condição assim razoável, eu não recordo o ano, para pagar a dívida que não era minha. E eu pedi a Deus, falei, Jesus, você pode tirar tudo, só não tira a vida, deixa vivo, nem a cutícula. A minha oração parece assim até estranha, mas era essa, nem a cutícula não mexe, para que eu venha testificar e dizer que o Senhor salva. Resumindo, no dia 2 de julho de 2015, eu lembro perfeitamente porque foi antes do meu aniversário. Deus ouviu a minha oração. Eu estava em casa e minha menina, eu lembro que estava garoando aquele dia. Eu estava tão mal, eu não lembro o que eu fiz direito naquele dia. O contexto geral eu não lembro. Eu lembro que eu passei para a cozinha e minha menina falou assim, mãe. O pai parou de beber. Eu falei, ele parou de fumar. Eu pensei comigo, tá do mesmo jeito, parou de beber. Pensei, eu não falei nada para ela, nem dei muita atenção. Não vai mudar nada, eu pensando comigo. A única coisa que faz o homem mudar é o Espírito Santo através de Deus. Só, mais ninguém muda ninguém. Fui à lavanderia, eu não lembro se eu lavei roupa, eu não lembro. Eu não lembro aquele dia se eu jantei, não lembro. Quando eu deitei em casa, porque quando Deus quer fazer, Ele faz, a glória é dele. E ele chegou naquele dia um pouco mais tarde. Ele chegou, era quase 9 horas, por aí. O horário certo eu não lembro. Eu lembro o que Deus fez. Quando ele deitou, aí levantou e falou para mim, preciso da sua ajuda. Eu pensei comigo, ele nunca pediu ajuda para nada. Precisa de ajuda para quê? Eu já ganhei diversas almas para o Senhor, na rua, evangelizando. Mas eu nunca na minha vida sonhei que Deus iria fazer desta forma. Por isso que eu falo que a glória é de Deus. Deus não dá glória para ninguém. Ele tinha uma corrente no pescoço. E Deus falou comigo. Eu tirei a corrente e falei, tem coisas que eu consigo fazer por você. Mas tem coisas que só Deus faz por você. Ou só você faz por você. Nem Deus interfere naquilo pelo qual
tem na sua vida. Só você. A decisão é sua. Ele me contou o que havia acontecido. Deus, quando quer fazer, ele faz. Ele estava em um bar. Deus, a irmã e a mãe dele chamou um rapaz que ele conhecia há muitos anos, que havia se convertido, para ir lá na casa da mãe dele. E eu não sabia de nada do contexto. Naquele dia eu já estava tão assim, sem saber o que fazer. E eu não sabia de nada, porque Deus, ele não dá glória para ninguém. Ele faz, ele é Senhor. Chamou lá. O pai dele foi chamá-lo lá no bar. Ele saiu do bar, ainda com uma latinha de cerveja na mão, e foi lá para casa da mãe dele. Naquele 2015, nós não tínhamos celular com câmera. Não, era o celular mais simplesinho. Então eu não sei quem é esse pastor até hoje. Tanto é, se ele estiver me ouvindo, contando o testemunho, eu gostaria de conhecê-lo e dizer que ele é um homem de Deus. E aí, Deus usou esse pastor na casa da mãe dele. E ele me contou depois que eu entendi todo o contexto. Eu só posso contar aquilo pelo qual eu lembro. Eu não consigo contar aquilo pelo qual eu não lembro. E Deus usou esse pastor com ele na casa da mãe dele, na cozinha, à noite, um dia antes. E disse assim para ele: o relógio de Deus está contando os últimos minutos na terra seu. A decisão é tua. Está parando o relógio de Deus em seu favor. Você está vivo. Olha o que Deus falou com ele. Pela oração da sua mãe que está ao seu lado, na cozinha, sem o pastor ver, e a sua esposa que está na sua casa. Senão você já tinha descido à sepultura. E eu falei, aí ele contando que estava arrependido, que queria mudar de vida em casa no outro dia. Falei, pois bem, Deus me deu força, eu levantei, eu lembro muito bem daquele dia, eu fui ao banheiro e Deus falou comigo: se você não fazer o apelo hoje para ele, será domingo e a glória vai ser do homem. Falei, não, a glória é sua, eu não dou para ninguém não, Senhor, a glória é tua. Falei, você quer reconciliar com o Senhor, 10 horas da noite, em casa, sentado na cama. Falou, eu quero. Eu coloquei as duas mãos sobre a cabeça dele e orei. Eu não lembro muita coisa. Eu lembro que depois disso, ele ficou quieto lá e eu fui à cozinha, liguei para a mãe dele, avisei. E eu lembro como hoje. Ai, que bênção! O pai dele está orando nesse momento. Foi a palavra que minha sogra falou. E eu pensei comigo no meu coração. Não falei nada para ninguém. Falei, esse homem já aprontou tanta coisa. Parou de fumar. Parou de beber. Mas aquilo para mim não era o suficiente. Falei, disse que ele era batizado com o Espírito Santo. Eu nunca vi isso. Eu queria uma transformação real. Eu não tinha dinheiro para comprar uma harpa para ele. Uma harpa. Deus mudou a história de vida com uma semana. A mãe desse rapaz que havia ligado para esse pastor chamou para almoçar lá. Deus usou a vida dele, deu Bíblia, harpa. Resumindo, naquele dia, após o almoço, Deus usou uma pessoa e falou com ele: abraça sua filha, que ela precisa desse abraço. Ele foi renovado pelo Espírito Santo. Nunca mais foi a mesma pessoa, nunca mais. Ele não é santo assim como eu não sou. Mas Deus mudou a história da minha vida, do meu casamento. Deus restaurou o meu casamento que praticamente estava destruído. Deus quer restaurar a sua família também. Deus é um Deus que muda história. Eu estou aqui não porque eu sou boa, mas porque Deus é bom. Não deixe as pessoas falar para você o que você tem que fazer. Deixa Deus te orientar. Esse testemunho é para glorificar o nome do Senhor.